Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um boletim para a gente analisar o que está acontecendo no mercado do boi gordo. A gente viu uma recuperação de preços acontecendo, aparentemente temos um patamar diferenciado aí de preço sendo praticado, mas a partir desse momento a gente precisa avaliar o que pode acontecer e se tem fôlego para continuar nessa movimentação positiva aí das cotações. Mas a gente tem também que entender o que está acontecendo, principalmente em relação nessa relação de oferta e demanda. E nesse momento, com a alta de dólar, a gente tem um momento bastante interessante para as exportações, demanda internacional de olho aqui na carne brasileira. Para falar mais sobre esse tema, convidamos Mariane Tufani, lá da Stonex. Está aqui a Mariane já com a gente. Seja bem-vinda, viu, Mariane? Mais uma vez, obrigado pela participação. Vamos primeiro começar com esse atual momento do mercado. O mercado reagiu depois de bater ali num fundo de poço, mas parece que nos últimos dias não tem conseguido ou não tem tido muita força para continuar avançando, Mariane. Qual que é a análise que a gente faz? Vai ter fôlego? É o mercado só respirando? Chegamos no limite da alta? Enfim, o que vocês aí na Stonex estão vendo aí em relação à precificação da arroba? Bom, primeiramente é sempre um prazer estar aqui com vocês. E de fato, né, a gente já tem visto aí preços da arroba mais altos. A gente está vendo negócios aqui em São Paulo em 225, e isso veio justamente por conta da questão do câmbio, né? O câmbio fortaleceu aí as negociações, porque isso acaba favorecendo também, né, nossas exportações. E quando a gente fala de exportação, é receita para frigorífico que acaba auxiliando, né, num pagamento um pouco mais alto em relação arroba do boi gordo. E além disso, também indo para o lado de oferta, a gente já está no momento que as fêmeas estão, pelo menos o volume de abate de fêmeas já estão começando a ficar mais estáveis, né? Então a gente está começando a ter animais de final de capim, em breve vai iniciar animais de primeiro giro de confinamento, mas de uma certa forma tem um respiro de oferta. Então é um conjunto, né? Um respiro não tão intenso, obviamente, mas um pouco mais estável de oferta e ao mesmo tempo um câmbio favorecendo aí a receita das exportações e refletindo na arroba do boi gordo. Mas você acha que esse movimento pode ter continuidade de alta ou a gente já meio que bateu num teto aí? Bom, a gente vai, obviamente, a demanda vai ser testada com esses preços, né? Então, a gente hoje observa que, basicamente, o que tem sustentado o preço do boi casado no atacado está sendo os cortes dianteiros, que são os que saem para o mercado externo, porque quando a gente olha os cortes traseiros, que são os cortes com mais valor agregado, né, e que ficam, em sua maior parte, aqui no mercado interno, eles estão em queda. Então, se a gente vê esse câmbio ainda fortalecido e também um volume muito interessante que a gente está conseguindo colocar no mercado externo, e não só estou falando de China, estou falando de outros países também que a gente está conseguindo diversificar, podemos. Mas até que ponto que a demanda vai conseguir absorver preços mais altos, né? Porque, de novo, no mercado interno a gente está tendo aí um pilar um pouco mais sensível do que o mercado externo. Vamos entender direitinho isso que você está trazendo para a nossa discussão, que é muito importante, Mariane. Uhum. Quando você fala de um avanço do preço do boi casado, esse avanço acontece mais em função da venda do dianteiro, o dianteiro que está subindo em detrimento do traseiro, é isso? Exatamente, quando a gente divide em cortes, né, o boi casado, a gente observa que o dianteiro está conseguindo ter uma variação acumulada positiva, porque é reflexo das nossas exportações, né? Ou seja, menos volume aqui no mercado interno, a gente está conseguindo favorecer esses cortes, mas quando a gente olha para o corte traseiro, né, e é o que fica mais aqui no mercado interno, e então reflete o consumo aqui internamente, não está conseguindo, então não está conseguindo absorver. Então, até que, e aí eu trago de novo, né? Pode ser um limitador aí altas muito expressivas, porque a gente pode ver de novo acumulando estoques, por exemplo, principalmente quando uma oferta do primeiro giro de confinamento, que provavelmente não vai ser baixa, a gente vê aí que os volumes tendem a ser altos esse ano também, né? Testando essa demanda no mercado interno.
Bom, então a gente tem uma briga de mercado interno com o mercado externo aí, principalmente na exportação ou na produção de carne bovina. Vamos entender essa relação. É, a carne brasileira acabou ficando mais competitiva com a alta do dólar. E como que isso influencia na receita dos frigoríficos, enfim, é, no, no, na renda mesmo, né, dos frigoríficos hoje, Mariane? Uhum. Quando a gente olha, algumas semanas atrás, ou até alguns meses, tinha alguns cortes que, inclusive, estavam compensando serem medidos no mercado interno do que no mercado externo. Porque quando a gente olha o preço por tonelada, né, exportada, ela está muito estável em US$ 4.500 aproximadamente, né, muito inferior a anos anteriores. Só que com essa alta do dólar, a gente acaba ficando mais competitivo e também, né, o faturamento em reais acaba aumentando. Então, quando a gente transforma essa tonelada em reais com um câmbio mais fortalecido, a gente acaba vendo que temos uma receita superior comparada a semanas passadas, né? Então, e se a gente faz uma comparação ainda em relação ao mercado interno, a gente está vendo que voltou a ficar mais interessante para os frigoríficos. A Só para vocês terem uma exportação. ideia. É a exportação, Aham. exatamente. Então, quando a gente faz uma comparação de receita, isso não é lucro, não é margem, mas a gente faz de receita, colocando uma tonelada aí de 4.500, US$ 1 médio na última semana agora de junho de 5,43, temos uma arroba em reais exportada de aproximadamente 367. Receita, isso não é margem. Quando a gente compara com a arroba, né, que a gente transforma o boi casado em arroba, a gente tem aí em 225. Então, a gente tem uma diferença de 1,5 mais ou menos por cento, vezes de uma arroba exportada em relação ao mercado interno. Então, voltou a ser mais atrativo. E, de novo, não é por conta que aumentou o preço da tonelada, e sim porque aumentou o dólar, né? E também um ponto muito importante aqui é a diversificação, porque a China não está pagando mais para nós, né? Apesar da gente ter aí, como ainda o principal cliente nosso, a gente já viu a China quase 70% representando o share das exportações. Hoje ela está em 49, 50, e a gente tem visto uma presença muito impactante aí dos Emirados Árabes, né? Então a gente está vendo que o Brasil está conseguindo diversificar clientes no mercado externo, e o câmbio ajudando também essa questão. Bom, vamos lá. É uma informação muito importante. A gente precisa esmiuçar o máximo possível aqui. Claro. Quando você frisa aí que é receita e não lucro ou renda para o frigorífico, por que você faz essa comparação? Porque tem todo o custo de produção dessa carne também, certo? Exatamente, exatamente. Mas quando a gente compara receita com receita, hoje o mercado externo está 1,5% vezes, desculpa, a mais do que o mercado interno. Uma vez e meia acima do que o mercado interno paga. Comparando arroba com arroba, no mercado interno 225 e no mercado internacional 367 reais367. por isso. Nessa última semana do dia 21. Isso por conta do você, obviamente, você paga, vende pelo mesmo preço em dólar, que são os 4.500 dólares, só que quando você transforma isso em reais, tem muito mais reais caindo na conta aí dos frigoríficos, certo? Uhum, exatamente. Exato, e transformando, e aí comparando a roupa com a roupa. Muito bem. Ô, Mariane, mas daí a gente não poderia se perguntar, mas frigorífico não pode pagar mais, então, pela arroba? Daí vem a questão de mercado, né? É oferta e demanda, né? Se tiver mais oferta, Exatamente. não tem por que o frigorífico pagar mais. No final é isso. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo essa comparação, né? E justifica essa alta que a gente está vendo no mercado físico também. Se a gente está vendo um aumento da receita, a gente também está vendo esse reflexo na arroba do boi gordo. Óbvio que às vezes não é
na mesma proporção, mas isso ajuda com certeza as negociações entre frigorífico e produtor, né? É, eu perguntei isso porque assim, é a dúvida que todo produtor acaba tendo, né? A própria Neuza Monteiro, tá perguntando aqui por que, que não repassam isso para os pecuaristas. É porque quando eles chegam no mercado, nesse momento, não tem necessidade de aumentar preço, né, Mariane? Tem uma oferta ainda que atende a essa demanda, certo? Exatamente, exatamente. Rosmar Alvarenga, estamos com pouca esperança, muito trabalho, pouca renda. Bruno Oliveira, e o produto, como fica? Produto, no caso, o quê? O produtor. E o produtor, como fica? Eu imagino que seja essa a pergunta dele. É, no caso do produtor, é questão de regular a oferta. Será que vai ter essa regulação da oferta aí? A partir de agora, vamos ver uma oferta menor acontecendo? Qual que é a expectativa de vocês aí na Stonex em relação à oferta de animais para o segundo semestre, Mariane? Provavelmente a gente vai continuar numa pegada de oferta satisfatória, vamos dizer assim, para o mercado, né? Justamente porque a gente está observando que o confinamento esse ano tende a ser, inclusive, superior ao ano passado, que já foi um volume muito grande, né? Então, e isso é justificado pelo incentivo ao confinamento, porque a gente tem o milho mais barato, ou seja, dietas mais baratas, e também reposição que caiu e tem trazido aí margens interessantes para o produtor. Então, provavelmente a gente não vai ver uma oferta se reduzindo, né? Provavelmente, ou estável até, e que é o que a gente acredita, superior em relação ao mesmo período de 2023. Portanto, as atenções se focam nas demandas, né? Tem Exatamente. fôlego para aumento de demanda internacional? Sempre tem, né? Mas quando a gente olha o cenário econômico, vamos falar do nosso principal cliente, aí, China, ele não está no momento de aumentar preços, né? Volume a gente está vendo que inclusive está recorde, eles estão se abastecendo de volume, mas a questão é o preço que eles não estão pagando a mais de 4.500. Então a gente está vendo aí uma estabilidade. Por isso que, de novo, o dólar que tem ajudado no aumento do faturamento em reais para os frigoríficos. O dólar tem sido crucial para isso. E quando a gente olha também em demanda de outros países, a gente tem aí Emirados Árabes, que tem feito um bom trabalho, a gente também tem o México, que tem se mostrado que está comprando mais volumes também, está no início, mas está começando. Então a gente tem pelo menos uma demanda externa estável por enquanto, não pior. E isso é muito positivo para o boi, né? É, que essa demanda continue aí no segundo semestre. Demanda interna, Exato. enfim, fica limitada por um aumento da arroba, né, Mariane? Exatamente. E como a gente começou a nossa conversa em relação, né, ao que fica aqui no mercado interno, é um pouco mais limitante pela renda da população, pela questão de ser cortes mais caros e também volume que fica aqui. Precisa se absorver disso, né? É. Muito interessante essa colocação, essa novidade trazida aí pela Mariane para a nossa discussão aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, a gente tem aí um movimento esperado de alta para a arroba do boi gordo. No entanto, a gente tem que ser consciente e comedido. Será que esse movimento vem para extrapolar os preços que a gente já vinha registrando ou que a gente já teve no passado? Será que podemos ver altas recordes? Aparentemente ainda temos muita oferta aí para acontecer e para aparecer no mercado e a gente acaba ficando dependente aí de uma demanda mais agressiva. E essa demanda agressiva aparentemente também está limitada por conta de um grande comprador como a China que está comprando bem, mas não quer pagar mais pela carne brasileira e também por um mercado interno que não está muito pronto para pagar uma alta na carne lá para o consumidor lá no final. Sem o consumidor pagando mais, não dá para repassar para a arroba do boi gordo no final das contas, né, Mariane? Perfeita sua colocação. E no balanço disso tudo, né, aparentemente a gente tem pelo menos uma arroba estável, que é muito melhor do que uma arroba em queda no momento, né? É.
A Neuza Monteiro está dizendo que pecuarista é lerdo, viu, Mariana? Está dizendo aqui. Deveríamos fazer tipo cooperativa entre pecuaristas e fazermos a cadeia completa. A opinião da Neuza aí para tentar, enfim, resolver o problema do produtor rural. O Sérgio Canucci vai nessa linha também. Temos que formar uma liderança dos produtores para equilibrar o mercado, segurando as vendas. A Mariana empolgou com a informação da Neuza. Vamos embora, Neuza, tenho a mesma ideia. Enfim, estamos criando um movimento aqui, Mariane, um movimento do pecuarista, hein? Sim, não, e hoje cada vez mais os pecuaristas estão se juntando, principalmente se juntando para fazer pool de vendas, né, como chama, ou pool de compras, e juntos com certeza conseguem aumentar volumes e melhorar sua negociação, né? Com certeza isso é muito positivo. Muito bom. Pessoal que está participando com a gente aqui no chat do YouTube, meu muito obrigado pela participação, pela interação aqui com a gente. Lembrando que não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Não deixe de deixar o seu joinha, o seu like aí para a gente e acesse o sininho ali, a notificação, para que você seja lembrado sempre que tiver um profissional, um analista, enfim, um convidado aqui com a gente, trazendo informações como as que a Mariane trouxe hoje para a gente, que colocou muito produtor para pensar e quem sabe até estamos começando um movimento aí de união dos produtores, dos pecuaristas. Mariane, a você meu muito obrigado mais uma vez pela participação e volte sempre. Eu que agradeço sempre. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tá aí, Mariane Tufani Stonex, trazendo as informações do mercado e colocando aí uns pingos nos is para a gente entender toda essa movimentação e principalmente nessa relação de oferta e demanda. Vamos ver como é que estão os preços no mercado futuro. Você acompanha comigo na tela o junho 225,80 com alta de 0,27%. O julho 235,20 subindo 0,23%. O agosto 239,50 alta de 0,19% e o setembro R$ 240,90 subindo 0,37%. O indicador CPEA do boi gordo fechou o dia de ontem com alta de 0,85%, ali nos R$ 225,65. São as informações do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.